Mateus 12, de 1 a 14. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do sábado. A gente tem falado um pouquinho sobre os conflitos de Jesus e os fariseus. E talvez um dos maiores conflitos que Jesus tem com os fariseus é acerca do sábado. Então acompanhe comigo a leitura. Mateus 12, de 1 a 14, que diz assim, ó. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Muito bem, vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, convido você à oração. Ó Deus, nós lemos a Tua palavra nessa manhã, cantamos ao Senhor e agora pedimos, fala conosco. Estamos falando com o Senhor agora e pedindo que o Senhor nos responda, que o Senhor fale com a gente através da Tua palavra, essa que nós lemos, e nos ensina aquilo que o Senhor deseja que aprendamos, ó Deus. É o que nós oramos, pedimos, clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, um dos maiores conflitos de Jesus foi com os fariseus, com os mestres, os escribas, em relação ao sábado, em relação a como se deveriam observar a questão do sábado. E essa passagem nos mostra a excessiva importância que os fariseus atribuíam a coisas triviais. Esse mesmo zelo exacerbado, dos fariseus a respeito do sábado não se aplicava aos outros mandamentos. Então, o que eles tinham feito? Eles tinham pegado a questão do sábado e elevado o guardar esse mandamento, o obedecer esse mandamento a um nível maior do que todos os outros mandamentos. Muitos textos nos evangelhos deixam claro que estes homens que pretendiam ser tão corretos em um aspecto, eram relaxados e indiferentes em outras questões infinitamente mais importantes. Por isso eles eram chamados por Jesus de hipócritas, De hipócritas, de pessoas mascaradas, de pessoas que eram uma na frente das pessoas e outra longe das pessoas, Então, por isso que nós temos falado sobre essa série de mensagens sobre removendo nossas máscaras. A ideia é, nós precisamos ser diferente dessas pessoas, desses fariseus, tá? Por isso que eles eram hipócritas e o chamado de Deus para a gente é não ser hipócrita, tá? Jesus disse, por exemplo, em Mateus 23, que eles coam um mosquito, mas engolem um camelo, Ou seja, na peneira deles, eles conseguem pegar um mosquito, mas nessa mesma peneira passa um camelo. Na verdade, os fariseus e os mestres da lei eram legalistas.
né? Eram pessoas que viviam a partir da lei, né? Não apenas da lei de Deus, mas da lei que eles mesmos criavam, como a gente já viu em outras reflexões. E Jesus veio nos libertar do legalismo, veio nos libertar dessa lei dos homens, dessa lei escravizante, dessa lei opressora, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho o que era o sábado, tá? Bom, em primeiro lugar, era um tempo de descanso. Descanso para todos, né? Descanso na nação inteira. Descanso para os escravos que existiam na nação, descanso para os trabalhadores, descanso para os patrões, descanso até para a terra, descanso para os animais. Era um dia de descanso para todos. Por quê? Porque Deus sabe que o ser humano tem necessidade do descanso e do lazer. Tá? Se um homem apenas trabalhasse, a vida dele seria muito pesada, um fardo insuportável para se levar. Portanto, a regra clara desde a criação era: trabalha 6 dias, descansa 1 dia. O Senhor fez isso na criação. O Senhor mostrou isso como modelo quando ele cria durante 6 dias e descansa no 7º dia. Então, isso deveria servir de padrão para todos. Trabalha 6 dias, descansa 1 dia. Então, era um tempo de descanso. Em segundo lugar, era um tempo de culto, né? Então, a gente vê lá em Isaías 58, o Senhor dizendo: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser, né? O sábado não é para a gente fazer o que a gente bem quer, não é isso, né? Então é um tempo de descanso, e aí o Senhor continua: não para você fazer o que bem quiser em meu santo dia. Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala. Então, na lei não estava apenas em foco o descanso, mas também o tempo para Deus. Então, durante esse 7º dia, em que a gente deveria acessar o nosso trabalho, além de descansar, nós deveríamos cultuar a Deus. Nesse dia não se podia trabalhar porque era ofensa grave contra Deus, e o princípio neste mandamento é que Deus merece o nosso tempo e que Ele abençoa a quem lhe dá o tempo que Ele pede. Então, de novo, o sábado era um tempo de repouso, de recuperar as energias e um tempo de culto a Deus. A observância de um dia para Deus envolvia tudo isso. Envolvia tempo de descanso, coisas boas, coisas necessárias, coisas que dão um tom agradável à vida. A gente descansa, a gente cultua a Deus, a gente mantém comunhão com os nossos irmãos. Isso é o que deveria acontecer no dia do Senhor, o dia de sábado. É importante lembrar que esse mandamento ele vai surgir depois que o povo foi resgatado do Egito. Vai surgir como lei, como princípio, a gente tem desde a criação. Por quê? Isso vai ficar muito bem estabelecido como lei para todo o povo de Deus. Porque no Egito, eles não tinham descanso. No Egito, o povo do Senhor era escravo. Eles trabalhavam todos os dias. Mas agora, ao entrar na terra que Deus havia prometido aos descendentes de Abraão, Deus estava mudando a identidade deles. Estava dizendo: vocês não são escravos. Não são mais escravos. Agora vocês são livres. Então antes vocês trabalhavam todos os dias, sem folga, sem descanso, porque vocês eram escravos. Mas agora, para a terra que eu estou levando vocês, a Canaã, a terra de Israel, vocês não são mais escravos. Então, um dia não se deve trabalhar. Infelizmente, o legalismo judaico acabou por tornar esse mandamento um fardo opressor para os homens, né? Um fardo tão opressor, tão difícil, tão pesado, que era como se eles tivessem que trabalhar todos os dias, né? Talvez mais pesado
do que era antes, quando eles ainda eram escravos. O que deveria ser deleitoso para eles tornou-se um tempo de opressão, um dia de opressão. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Como que os fariseus eles viam o sábado? A lei sobre o sábado não era muito clara para os fariseus, né? O que a lei quer dizer com trabalhar? Era essa a pergunta que eles faziam. O que pode e não pode fazer no sábado? Então, eles pegavam o mandamento de Deus e faziam esse tipo de pergunta. Mas o que é trabalhar no sábado? Então entrava o trabalho dos escribas e fariseus, que vão criar normas para que fique claro o que não pode ser feito no sábado. E assim eles definiram 39 trabalhos proibidos no sábado. 39. Então eles começaram a definir o que era trabalho. Né? Quando o Senhor diz, né, santifique o sábado, no sábado você não pode trabalhar, ficou muito genérico. E aí então os fariseus e os escribas foram sintetizar isso ou definir isso, dizendo o que era trabalho. E aí então eles chegaram a um número de 39 trabalhos que eram proibidos no sábado. Semear, arar, recolher, atar achas de lenha, trilhar e bater o grão, limpar frutos, moer, pôr fermento, amassar, cozinhar o pão, cortar, lavar, bater, tecer a lã, fiar e etc, etc, etc. Então, os atos mais insignificantes da vida cotidiana foram normatizados pelos mestres da lei. E aí então eles diziam, isso é trabalho, não pode fazer. Eu vou dar um exemplo do que eles estavam fazendo. É como se a mulher que trabalhasse fora, hoje é muito comum, naquela época nem tanto, né? Então, hoje a coisa mais comum do mundo é a mulher, marido e esposa trabalharem fora. Então pense nos nossos dias, é como se a mulher que trabalhasse fora 6 dias da semana, no 7º dia, na sua própria casa, ela não pudesse recolher as roupas do varal, porque isso é trabalho. Ou que o homem que trabalhou fora a semana toda não pudesse no sábado consertar o chuveiro, porque isso era trabalho. Era isso que os fariseus estavam dizendo, mas não era isso que estava presente na lei de Deus. Não era dessa forma que Deus queria que nós a entendêssemos o sábado, o dia do Senhor. A lei de Deus visava encerrar o trabalho produtivo, né? Aquilo que eu faço para obter sustento, aquilo que eu faço para ganhar recursos, aquilo que eu faço para manter a minha família. Era esse tipo de trabalho que deveriam ser parados, que deveriam ser cessados no dia do Senhor. Então era isso que o Senhor queria que acontecesse. Por quê? Porque a ideia era que no 7º dia nós deveríamos confiar nele, que ele iria prover os recursos, de que eu não vou produzir, eu não vou trabalhar, eu não vou sair para fazer hora extra, eu não vou abrir o meu comércio, eu não vou vender o meu produto nesse dia, eu vou usar esse dia para adorar o Senhor, para descansar. E Deus vai me dar o que eu preciso para o meu sustento. A ideia é, eu não vou trabalhar 7 dias, eu vou trabalhar 6. Mas esse dia que eu não vou trabalhar, o Senhor vai me sustentar, ou seja, eu trabalho 6, mas vai ser como se tivesse trabalhado 7. O Senhor vai me dar o sustento de 7, porque um desses dias eu dediquei a Ele. Um desses dias eu confiei nele. Mas os escribas e fariseus acharam a lei de Deus muito genérica. E eles começaram a regulamentar dizendo, cozinhar pode, lavar a roupa não pode. Consertar o carro pode, dirigir até o supermercado não pode. Então era isso que eles estavam fazendo. E meus irmãos, sempre que nós criamos alguma lei, fazemos o mesmo que os fariseus. Nós passamos a normatizar os mandamentos de Deus. Nós começamos a dizer o que pode e o que não pode. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu muito tempo na igreja no passado. Hoje, graças a Deus, é mais difícil esse exemplo acontecer. Acontecem outros, mas eu vou dar um exemplo.
Você se lembra, você que já tem um pouquinho de tempo na igreja, você se lembra que mulher só podia usar saia longa, né? Lembra disso, né? A pergunta seguinte seria, quando você tem uma regra, quando alguém diz que tem uma regra, que tem uma norma, dizendo mulher só pode usar saia longa, saia e longa, né? Então alguém disse isso, em algum momento da história da igreja, que a mulher só podia usar saia longa. A Bíblia não fala sobre isso, mas alguém disse isso. Quando você cria uma regra, quando você cria uma norma, a pergunta seguinte é, o que é considerado saia longa? O que é saia longa? Aí a próxima pergunta, o desdobramento disso é, quantos centímetros abaixo do joelho? E assim, começou a se formar esse grupo de pessoas que começou a legislar sobre isso. E algumas pessoas, sem qualquer apoio bíblico, começaram a dizer, até 5 dedos acima do joelho pode, mais do que isso é pecado. Mais do que isso não pode. Usar blusa com manga que cobre os ombros pode, blusa que expõe os ombros é pecado. Percebem como, vez ou outra, a igreja cai nos mesmos erros que os fariseus? Nos mesmos erros. Começa a normatizar o que pode e o que não pode. Tantos centímetros pode, tantos centímetros não pode. Essa cor pode, essa cor não pode. Esse tipo de roupa pode, esse tipo de roupa não pode. O mesmo erro dos fariseus. Mas o que esse texto que nós estamos estudando nos ensina é que Jesus ele é Senhor do sábado. Os fariseus tinham uma lógica para chamar a atenção de Jesus. A lógica dos pensamentos deles era o seguinte: não era proibido trabalhar no sábado? Os rabinos, os mestres, não tinham definido 39 atividades que eram proibidas de serem praticadas no sábado? De acordo com a lista, não era proibido colher espigas no sábado. Por que então os discípulos de Jesus estavam envolvidos em atividades proibidas e Jesus não fazia nada? Jesus, usando a mesma lógica, passa a fazer perguntas para eles, dizendo assim: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? É como se Jesus estivesse dizendo, vocês se orgulham de ser o povo que observa a lei? Contudo, será que vocês estão se esquecendo de que essa mesma lei permitia que as suas restrições fossem ignoradas em caso de necessidade? Ou seja, quando Davi e os seus companheiros estiveram com fome, eles quebraram essa lei? Eles desobedeceram essa lei? A melhor forma de nós nos libertarmos dos legalismos que a religião tenta nos impor é a gente conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus deu para a gente aqui, está dando para a gente exemplos de alguns momentos em que não se foi observado aqueles mandamentos, aquelas leis, por causa de um motivo maior, por causa de uma lei muito mais importante. Jesus cita as Escrituras e mostra para os fariseus como que Davi quebrou a lei cerimonial, comendo com seus homens os pães da preposição que só era permitida aos sacerdotes, que estava na lei. Só os sacerdotes podem comer esses pães. Mas que Davi e os seus homens comeram quando estavam com fome. Naquela situação, a necessidade humana prevaleceu sobre a lei cerimonial. Ou eles comiam, ou eles morriam. Ou eles desobedeciam aquela lei, ou eles teriam as suas vidas ceifadas. Na verdade, o que Jesus faz aqui é que Jesus usa 3 argumentos para poder defender os seus discípulos. Ele vai dizer sobre o que Davi fez, né? Ele entrou na casa de Deus e juntamente com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer apenas aos sacerdotes. Davi fez isso. Ele comeu o que não podia fazer. Davi não era sacerdote. Os seus amigos não eram sacerdotes.
e ele foi lá e comeu os pães dos sacerdotes. Então Jesus dá esse exemplo, dizendo, vocês não lembram disso? Vocês não estudaram isso? Vocês não leram na lei de Deus isso? Ou seja, de que abriu-se uma possibilidade disso acontecer. Segundo o exemplo que Jesus dá, o que os sacerdotes fizeram. Ele diz assim, ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa. Por quê? Porque enquanto no sábado todo mundo deixava de trabalhar, o sacerdote trabalhava. O sacerdote oferecia sacrifício, o sacerdote intercedia pelo povo, o sacerdote cuidava do templo. Ou seja, ele estava trabalhando. E Jesus está dizendo, ué, como que esse negócio de que ninguém pode trabalhar no sábado? Os sacerdotes trabalham. Vocês não leram isso na lei? E aí então Jesus mata com um último exemplo, quando ele diz no versículo 7, o que o profeta Oséias diz, é outro exemplo. Ele fala, se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se Davi tinha o direito de ignorar as provisões cerimoniais divinamente ordenadas, estava na lei, quando a necessidade exigia, ou seja, no momento de ou come ou morre, não teria Jesus, o Filho de Deus, num sentido muito mais evidente, o direito, sob as mesmas condições de necessidade, de deixar de lado os regulamentos sabáticos não autorizados feitos pelo homem? O pão da preposição nunca foi tão sagrado quanto quando ele foi utilizado para alimentar um grupo de homens famintos. O sacerdote entendeu que a necessidade dos homens é mais importante do que os regulamentos cerimoniais. O dia do descanso, ele nunca é tão sagrado como quando é usado para prestar ajuda aos necessitados. O árbitro final, com respeito aos ritos sagrados, não é o legalismo, mas o amor. No caso do homem da mão ressequida, que aparece aí no nosso texto, os fariseus ficaram atentos para ver se Jesus iria transgredir a lei, visto que com as espigas quem colheu e comeu foram seus discípulos. Então, eles poderiam atacar os discípulos, mas não Jesus. Mas se Jesus ousasse a curar esse homem no sábado, agora eles poderiam atacar Jesus, poderiam condenar Jesus. E Jesus continua com a mesma ferramenta lógica dos fariseus para mostrar que eles também estavam transgredindo o sábado. Ele diz nos versos 10 a 12, estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Jesus diz para eles assim, vocês sabem, eu sei quantas vezes vocês não salvaram a ovelha de vocês no sábado. Vocês não esperaram o dia seguinte para isso ocorrê-la, porque vocês não queriam sair no prejuízo, porque vocês não queriam ter essa perda. Então, quando ela sumiu no sábado, vocês foram atrás dela. Quando elas caíram no buraco no sábado, vocês foram atrás dela. E agora me digam, será que no sábado eu não posso curar uma pessoa? Fazer o bem a uma pessoa? Então Jesus faz uma pergunta para os mestres da lei que eles não conseguem responder ou não querem responder. Aqueles que deveriam ser especialistas na lei estavam em falta com ela. Então Jesus dá a resposta à pergunta que eles não querem responder. A pergunta, né? É permitido curar no sábado? E Jesus diz, o homem vale mais do que os ritos sagrados. O homem foi feito para o benefício, o sábado foi feito para o benefício e felicidade do homem.
O sábado foi feito para o bem físico, mental e espiritual do homem. Ele foi dado como uma bênção para o homem e não como um fardo. Ele foi dado para aliviar, não para pôr mais peso. Esse foi o propósito que o sábado foi criado por Deus, para abençoar a vida do homem e não para martirizá-lo, não para oprimi-lo. Deus não criou o homem por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. O homem não foi criado por Deus para ser vítima, para ser escravo do sábado, mas o sábado foi criado para que a vida do homem fosse mais plena, mais feliz. Na verdade, o sábado foi instruído para ser uma bênção para o homem, para mantê-lo saudável, a sua saúde bem, para ser útil para ele, um dia alegre, um dia santo, dando-lhe condições de meditar calmamente nas obras do seu Criador, podendo se deleitar em Deus e olhar adiante com grande expectativa para o repouso que resta para o povo de Deus e que nós aguardamos quando Jesus voltar. O ensino claro aqui é: se Davi, se o sacerdote, se qualquer um tinha o direito de ignorar a lei quando a necessidade exigia, não teria Jesus o mesmo direito? Não teria Jesus e os seus discípulos o mesmo direito? Nós devemos entender que o mandamento de guardar o sábado jamais foi rejeitado por Cristo. Na verdade, o que Jesus fez foi purificar o mandamento das tradições judaicas. Jesus retirou as adições, as interpretações corretas. Ele demonstrou que esse mandamento não tinha o objetivo de impedir a realização de algumas obras que são necessárias. Não. Esse mandamento foi feito para abençoar, para fazer desse dia um dia de alegria, de fazer desse dia um dia de prazer, um dia de recuperar as energias e um dia de culto a Deus. Meus irmãos, eu queria caminhar aqui para o final dizendo que existe, na verdade, pouco risco de nós cometermos os mesmos erros dos fariseus. Pouco risco, né? Hoje nós não guardamos o sábado, né? A igreja cristã guarda o domingo, que foi o dia da ressurreição de Jesus, né? Que foi o dia da descida do Espírito Santo, era o domingo que se cultuava a Deus. Então, o dia do Senhor para a igreja cristã é o domingo. Então, hoje, nós não corremos o risco de guardar o domingo de maneira mais rigorosa do que Deus nos ordenou. O que nós devemos temer é o extremo oposto. É o da gente negligenciar o dia do Senhor, roubando dele a honra que nós devemos tributar-lhe nesse dia. Muitas vezes nós temos transformado o dia do Senhor, o domingo, em dia de passeios, em dia de festas, em dia de viagens, em dia de prazeres, menos o dia de descanso e de culto ao Senhor. Menos dia de descanso e culto ao Senhor. Talvez alguns chegam no domingo à noite e parecem mais cansados do que na sexta-feira à noite, do que no sábado à noite, né, ao findar uma semana de trabalho. E isso é inverter o princípio do descanso. É um dia de descanso. É um dia de recuperar as energias. É um dia de culto ao nosso Deus, né? E então nós mostramos que, como os fariseus, nós também não entendemos para que serve o dia do Senhor. Se os fariseus faziam o sábado virar um fardo pesado para a gente carregar, nós nem sequer lembramos que o domingo é um dia dos 7 da semana separado, santificado para o nosso culto público, quando nós nos reunimos com os nossos irmãos para adoração ao nosso Deus. E aí muitos de nós, no domingo, preferem ir passear, preferem fazer algumas outras coisas do que cultuar a Deus. E de novo, se os fariseus desprezavam ou se eles oprimiam o dia do Senhor, nós desprezamos o dia do Senhor.
O domingo continua sendo o dia do Senhor. Não é nosso. É um dos 7 dias que o Senhor pediu para Ele, né? Para a gente dedicar a Ele, para a gente recuperar as nossas forças físicas e para a gente manter a nossa mente e o nosso coração voltado para Ele durante aquele dia, tá? Então, é dia do Senhor, não nosso. Por isso, não devemos fazer desse dia um fardo, mas também não devemos fazer desse dia um dia comum como todos os outros. Porque não é um dia comum todos os outros. É o dia do Senhor. É o dia que o Senhor santificou. O dia para a gente estar descansando e na presença dEle. Por isso, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e que a gente possa ver com mais carinho esse dia do Senhor. É o dia dele, ele só pede um. Durante os outros 6 dias, a ideia é, vocês podem fazer o que quiser, vocês podem trabalhar, vocês podem passear, vocês podem se divertir, vocês podem dormir até mais tarde, vocês podem, se quiser, não precisa dormir muito, podem assistir os seus filmes, seus jogos de futebol, podem fazer aquilo que lhe desejar. Mas o 7º dia, aquilo que lhe desejar que não seja pecado, né? Que não desonre ao nosso Deus, né? Mas o 7º dia é o dia para a gente cultuar a Deus. É o dia que a gente separa para isso. É o dia que a gente separa para estar na igreja. É o dia que a gente separa para estar em comunhão. É o dia que a gente separa para estar na IBD. Então a gente não pode desprezar esse dia. Então eu penso que nos nossos dias a gente está cometendo o erro ou o erro oposto dos fariseus. Os fariseus oprimiam o dia do Senhor. Nós desprezamos o dia do Senhor. Nós precisamos encontrar um equilíbrio, o equilíbrio da palavra de Deus. Esse dia é para descanso e para a gente estar na casa de Deus, em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Amém? Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações.